Se você ama joias de crochê, então a boa notícia é que eu trouxe para você hoje o tutorial do colar Nala. Requinte, sofisticação e delicadeza. Tudo isso numa única peça. Eu vou te ensinar os segredos das crocheteiras de alto padrão e todos os detalhes desta belezura. Eu fiz também esta versão e esta versão. E eu vou contar para você todos os materiais que eu utilizei no final do nosso vídeo. E mais, o cálculo para que você possa vender com segurança esta peça e ter muito lucro. Eu sou a Jessie e você está no canal Crochê Sem Mistério. E para o nosso maravilhoso colar Nala, eu escolhi trabalhar com a linha lisa. A linha lisa grossa, ela é 100% polipropileno. Para quem não está no Brasil, esta é a composição desse fio. E ele tem 1 milímetro de espessura. Essa é a cor castanha, tá maravilhosa. Vou utilizar como agulha principal, agulha de 2 milímetros, e para me auxiliar, agulha de 1 milímetro. 2 pingentes de pérola gota, esses eles têm 12 milímetros. Vou utilizar uma pérola de 10 milímetros, uma argola de 5 milímetros e uma de 10 milímetros. E para me auxiliar, tesoura, agulha de tapeceiro, cola pano e os meus alicates de bijuteria. Vamos começar? Vamos iniciar o nosso lindo colar com a cor castanha. Com a agulha de 2 milímetros, vamos fazer a flor. Vou fazer aqui um nó corrediço, circulando aqui o meu dedo e formando uma laçadinha. Entro por baixo, pego uma laçada e volto. Tenho aqui um nó corrediço. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Agora, eu vou fazer um ponto alto. Laço, venho aqui na primeira correntinha que nós fizemos e trago a laçada. Fico aqui com 3 alcinhas, laço, fecho 2, laço e fecho 2. Vou fazer 3 correntinhas. E aqui, a gente vai observar que no momento em que eu fechei o ponto alto, se formaram aqui 2 alcinhas. E é nessas alcinhas que a gente vai trabalhar daqui para frente. Então, retomo aqui o meu trabalho e vou fazer ponto alto. Laço, venho aqui nas 2 alcinhas, laço, volto. Fico com 3. Fecho 2 e fecho 2. E é isso que a gente vai fazer até a gente obter 15 gominhos desses que estão se formando. Temos 1, 2, 3, então, vamos fazer mais 12. Fiz aqui os 15 gominhos. E agora, a gente vai começar a fazer as pétalas da nossa flor. Então, aqui, olha, os gominhos, quando a gente abre, ele tem um espaço no meio, né? Então, tem aqui as correntinhas e o ponto alto. A gente vai trabalhar dentro desse espacinho aqui de cada gominho. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto, vai ser um ponto alto falso. Então, eu vou entrar aqui dentro do gominho e vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Temos aqui um ponto alto falso. Vou fazer mais 6 para completar 7 pontos altos. Agora, os verdadeiros. Então, faço aqui, todos dentro do gominho. Dois. Três. 4. E aqui eu vou
ajeitando, porque eles têm que ficar bem apertadinhos mesmo aqui do gominho. Cinco e 6. Então, aqui eu tenho a minha primeira pétala. Agora, a gente tem aqui, olha, as duas alcinhas do fechamento de cada gominho. Tá aqui. A gente vai entrar exatamente nelas aqui, ó. Em cada um dos fechamentos tem duas argolinhas aqui. E a gente vai trabalhar nessas argolinhas no fechamento de cada pétala, fazendo um ponto baixo nelas. Então, entro aqui, trago a laçada e fecho o ponto. Agora, eu vou diretamente aqui no próximo gominho e vou fazer direto 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, ajusto, 5, 6, e 7. Venho aqui, olha, nas duas alcinhas e faço ponto baixo. E é esse processo que a gente vai fazer em todos os gominhos, igualzinho. Fiz aqui, então, as minhas 15 pétalas. E cheguei aqui no final. Fiz aqui os 7 pontos altos. Agora, dentro do nó, eu vou fazer o ponto baixo. Puxo o fio. Corto. E aqui, como não vai aparecer, aqui eu vou fazer um nó. Um não, 2. E 2. Então, aqui, como não vai aparecer essa parte, que ela vai ficar escondida, eu vou cortar e vou queimar a pontinha aqui de cada um dos fiozinhos. Então, aqui com a parte azul do isqueiro. Com bastante cuidado. Muito bem. Quem me conhece sabe que eu não gosto de fazer acabamentos queimando o fio de polipropileno, porque ele fica, olha, fica marcado, tá vendo? Fica mais escuro. Mas como aqui não vai aparecer, então eu queimei. E aí, então, agora a gente vai ajeitar as nossas pétalas para montar a nossa flor. Eu vou usar cola pano, mas você pode costurar também se quiser. Então, eu vou pegar aqui a minha cola pano. Muito bem. Então, eu vou começar a passar a cola cuidadosamente aqui e generosamente também. Então, vou passar a cola aqui nas correntinhas.
E essa primeira pétala eu vou dobrá-la dessa forma. Aí eu passo cola na próxima, nas correntinhas. Posso colocar um pouquinho aqui no pezinho, né, do ponto também, dos pontos da pétala. E aí, então, eu vou circulando e vou colando. Qual é o segredo aqui? É importante que todas as pétalas fiquem na mesma altura, tá? Porque senão vai criando aqui, além da flor não ficar tão bonitinha, ela vai criando aqui uma tipo de um espiral, e aí não vai dar certo. Então, aí eu vou passando cola aqui e vou colando a minha flor. E ela fica assim, olha. Ela tem que ficar retinha aqui embaixo, tá? Então, agora a gente dá o formato ideal e a gente deixa secar. Enquanto isso, vamos fazer o cordão. Para fazer o cordão, eu vou utilizar aqui a pérola de 10 milímetros e a agulha de 1 milímetro. Eu vou deixar um pouco de fio sobrante aqui, para fazer o acabamento, e aí eu vou passar o fio por dentro da pérola. Não passo ele por completo. Deixo ele assim, ó. Muito bem. Então, aqui eu vou laçar esse fio sobrante e vou pegar uma laçada e passo por esses pontinhos. Pego uma laçada do fio sobrante, pego uma laçada do fio do novelo e fecho. Dessa forma. E fica assim. Eu vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz no início da flor. Então, eu vou fazer aqui 3 correntinhas, 2, 3, laço, e aí aqui, olha, tem 2 alcinhas. Então, vou pegar essas 2 alcinhas e já começo a trabalhar normalmente. Então, faço ponto alto. 3 correntinhas, 2, 3, vou nas alcinhas que se formaram e faço ponto alto. Eu vou fazer 30 gominhos, vão dar aí uns 35 centímetros. Se você quiser fazer mais comprido, pode fazer mais gominhos. Fiz aqui, então, meus 30 gominhos e deu 37 centímetros, mais as correntinhas, 38 centímetros. Então, agora, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, olha, nas duas alcinhas, entro nelas e vou fazer ponto baixíssimo. Aí, agora eu puxo e já posso cortar. E agora a gente vai fazer o acabamento das crocheteiras de alto padrão. Eu vou usar a agulha de tapeceiro, mas você também pode usar a agulha de crochê de 1 milímetro. Agora eu vou esconder esse fiozinho por entre os pontos. Então, veja aqui os melhores pontos que me deem a oportunidade de entrar para poder esconder esse fio. Sempre tomando cuidado para não desfiar o fio de polipropileno. Entro aqui nesses outros. E agora, vou fazer aqui do outro lado exatamente a mesma coisa. Esse aqui já tá escondido, então não vou precisar esconder. Agora eu vou pegar a cola pano. Vou pegar aqui um pinguinho de cola. Com muito cuidado, vou puxar o fio para abrir o ponto. Aí a gente abre o ponto e coloca a cola dentro do pontinho, dessa forma. Assim. Agora eu posso cortar bem rente. Abaixo aqui o fiozinho, para ele entrar em contato com a cola e ponho o ponto por cima. Dessa forma, aperto bem e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, puxo o fio, pego um pinguinho de cola e deposito dentro do ponto. Que ele fica abertinho o ponto, né? Aí eu já posso cortar. Ops. Agora sim. Abaixo o fiozinho e ponho o ponto por cima. Aperto bem. E aqui a gente tem um acabamento perfeito das crocheteiras de alto padrão, minha gente. Muito bem. Olha que lindo. Agora vamos pegar a nossa rosa, que já deve estar seca. A nossa rosa já secou e olha, por trás ela fica assim, retinha, e com a cola pano ela não fica áspera em contato com a pele. Isso que é legal, por isso que eu gosto da cola pano. E aí, então, você pode deixá-la nesse formato, ou você pode modelar aqui as pétalas para que ela fique aberta. Ó, daí a gente vai modelando assim, olha. Vai abrindo. A gente pode blocar a peça depois, né, de pronta também, para ela ter um formato bem específico. E aberta ela fica assim. Olha que linda! Então, agora eu vou pegar o meu colar e vou medir o meio dele. Então, fecho ele aqui para ter a medida exata.
Com o meu colar bem medido, agora eu vou pegar a argola de 1 milímetro, que eu já abri. Vou segurar, vou me auxiliar aqui com o meu alicate e vou colocar aqui em uma das pétalas. Agora eu vou enganchar aqui, olha, pegando as duas alcinhas e tomando cuidado para não desfiar o fio. Verifico se tá bonitinho, agora eu pego o colar e vou enganchar aqui também. Tomando cuidado. Verifico se tá bem centralizado. E agora eu posso fechar a argola. Agora, eu vou pegar o pingente Pérola Gota e a argolinha de 5 milímetros. Eu vou abri-la, pego a flor e verifico aqui exatamente o meio, né? A direção de onde está a argola do outro lado. E vou pegando aqui as duas alcinhas e colocando também o pingente. Agora eu fecho essa argolinha. E o nosso colar tá pronto. Gente, olha que lindo que ficou. Deixa eu arrumar ele aqui, para ele caber aqui na câmera, para vocês verem. Olha que lindo. Gente, ficou muito delicado. Eu adorei. Agora vamos ver quanto cobrar por essa belezura. Estou aqui com a minha planilha calculadora, preço certo, e tenho todas as informações para que eu possa fazer o cálculo exato do nosso colar na ala. Quanto ao material, eu utilizei linha lisa, eu paguei R$18,90, ela tem 189 gramas. Eu utilizei aqui 6 gramas. Observe que eu vou colocar aqui a quantidade que eu utilizei e aqui ela já vai fazer o cálculo. Então, eu usei 6 gramas, dou clique e ela já calculou aqui quanto eu gastei de fio. Aqui eu tenho o material utilizado de acessórios. Observe aqui que à medida que eu vou preenchendo, ela vai já fazendo o cálculo. Olha, pérola gota 10 milímetros, eu paguei R$10,90, vem 10 na embalagem e eu utilizei 2. Clico e ela já fez o cálculo aqui. Então, eu usei uma pérola de 10 milímetros. Clico, já fez o cálculo. A argola de 10 milímetros eu utilizei uma. E de 5 milímetros eu utilizei uma também. Agora, veja aqui a minha hora trabalhada. Eu demorei 1 hora para fazer esse colar. Aqui ela também já faz o cálculo da minha hora trabalhada. E, por fim, temos o cálculo final da nossa peça. Então, o custo total da minha peça, incluindo a mão de obra, que ela tem que estar no preço de custo, é de R$ 44,34. Eu aplico 6% porque eu tenho empresa, coloco 30% de lucro, e aí a planilha me diz que eu não posso cobrar menos de R$ 60,31 dentro da minha realidade. Vamos supor que eu pague R$15 aqui pelo frete. Faço o clique e aí ela já me faz o cálculo. Então, o valor final com frete da minha peça é de R$ 75,31. Se você tiver interesse em adquirir esta ferramenta maravilhosa que faz a gente ganhar muito tempo e principalmente dinheiro, porque ela faz o cálculo exato e justo para nós crocheteiras e também para o nosso cliente. O link está no primeiro comentário fixado e também na descrição deste vídeo. Agora, vamos ver
as variações do nosso colar Nala que eu fiz. E esse foi o resultado final do nosso trabalho de hoje. Gente, olha que delicadeza que ficou este colar. Eu achei que ficou muito lindo, ficou um espetáculo. Então, esse foi o que nós fizemos. Aí eu fiz este aqui também. Este eu fiz também com fio lisa, na cor carmim. E o cordão eu fiz também com o mesmo ponto que a gente trabalhou, e eu utilizei o fio Encanto na cor licor, o Encanto de 2 milímetros. Esse fio, ele é 100% viscose, por isso que ele tem todo este brilho. E aqui eu coloquei uma miçanga que parece um rubi. Olha que lindo que ficou. E este aqui, eu fiz ele todo com fio Encanto Slim. Esse, ele tem 2 milímetros de grossura. E esse, ele tem 1 milímetro de grossura. Esse é na cor ouro e o cordão eu fiz na cor savana. Aí aqui eu coloquei uma miçanguinha oval. Se você tiver interesse em se aprimorar na arte de criar joias de crochê, então o link do meu curso Joia Sem Mistério está no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição do vídeo. E agora eu vou escolher este aqui, que combina com o meu anel e com o meu batom. E a gente vai ver como fica. Gente, olha que espetáculo que ficou. Deixa eu me ajeitar aqui. Meu Deus, eu simplesmente amei. Olha que requinte que dá para o nosso estilo. Gente, maravilhoso. Muito bem, se você gostou desse tutorial, se te ajudou, então deixa o seu like aqui embaixo, clique no botão hypar se estiver aparecendo por aí, compartilhe esse vídeo com as suas amigas crocheteiras, para que todas façam e ganhem muito dinheiro, e se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações dos novos tutoriais que eu colocar por aqui, e deixa o seu comentário. Eu amo responder cada uma de vocês. Eu deixo meu beijo a todas. Obrigada por me acompanhar e até o próximo tutorial.